Graça, paz, saúde, alegria e prosperidade a todos. Estou feliz mais uma vez por esse dia especial, dia que Deus nos permitiu amanhecer e nos faz entardecer, dia de livramentos, dia de bênçãos, dia de muita misericórdia. E eu estou feliz e contente por estar aqui mais uma vez com vocês, te convidando para nesse instante abrir a Bíblia, para nós lermos juntos novamente o Evangelho de Lucas no capítulo 16, terminá-lo e continuar estudando Jesus e imitando Jesus no nosso dia a dia. Então eu te convido para nós aprendermos a imitar Jesus e tomar decisões na vida pelo amor. Vamos lá então? Lucas 16, nós leremos a partir do verso 14, né? Vamos lá? Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam, ou seja, não ouviam aquilo que eles queriam, Jesus os convidando para servir somente a Deus e não se entregar às riquezas, ao dinheiro, a esse poder, a essa máquina que assassina, que destrói, que corrompe. Para mim e para você não nos entregarmos a esse sistema que vai destruindo tudo ao redor. O meio ambiente, os céus, os mares, o próximo, tudo em função do ter, acumulando tesouros na terra e não nos portões na eternidade. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Ou seja, vocês fariseus, maior parte do grupo do povo judeu, o grupo maior, que comanda o sinédrio, a religião, vocês se gabam por se apresentarem diante dos homens de forma elevada, com as melhores vestes, dizendo ser os sábios, os cientistas da Bíblia, os mestres da interpretação. Vocês se gabam diante dos homens, mas olha, Deus conhece o coração de vocês. Deus não olha a aparência, a estética, a sua performance, suas conquistas, seu pedigree. Deus não está interessado no seu título, seja pastor, seja de bispo, seja de apóstolo, de pai apóstolo. Isso não tem significado diante de Deus se não for carregado de um coração que de fato o é na prática, cheio de amor, cheio de graça. Então não brinquemos com isso. E esse é o momento que a terra precisa voltar a ouvir Jesus. Porque se nós permanecermos vivendo da forma que existimos, daqui mais alguns dias, alguns anos aqui na frente, virão outras pandemias, outras pestes, e só vai minando a estrutura de funcionamento da máquina de produção da terra. A gente precisa melhorar para entendermos que nós precisamos de bem menos para sermos felizes. E é isso que Jesus está dizendo. O que vocês dizem que é levado entre vocês, os títulos, a riqueza, as glórias, as conquistas, a aparência de vocês, a sabedoria de vocês, isso não vale nada diante de Deus. Isso é abominável diante de Deus porque destrói vida. Né? A lei e os profetas, verso 16, vigoraram até João. Até João a lei vigorou, teve vigência. João foi o precursor de Jesus, o último dos apóstolos, dos profetas. João vem então, preparou o caminho, chega-se Jesus, o verbo da vida. O reino de Deus enche a terra e entra na terra. E desde agora que o reino chegou com Cristo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem daqui para frente se esforça por entrar nele. E esforçar por entrar nele não é esforçar para ganhar salvação, para se justificar diante de Deus, não. Nós já falamos sobre isso. A lei não tem condições nenhuma, em lugar nenhum, em nenhum momento da existência, de justificar um homem diante de Deus, de salvar alguém, de melhorar alguém, porque eu sou pecador. A lei em mim só vai gerar mais pulsão em mim, só vai fazer brotar de mim aquilo que pior existe em mim.
É preciso eu me esforçar todos os dias quando abrir os olhos, para amar, para ser verdadeiro, para ser justo, para ser misericordioso, para ser benigno, para ser bondoso, para continuar andando nas pegadas do Evangelho. É o esforço, isso é perseverança todos os dias. Todos os dias eu tenho que me enfrentar todos os mazins carnais que brotam de dentro de mim, para que meu eu verdadeiro não morra diante de Deus. Olha, Jesus fala no verso 17, amados. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ah, então a lei continua em vigência a partir de Jesus? Não, amados. Já ouvi inúmeros pastores dizendo isso. Não, mas a lei não morreu não. Lembra lá de Mateus 5, Jesus dizendo: olha, eu não vim abrogar a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Graças a Deus que Jesus não veio abrogar a lei e não veio revogar a lei, ele veio cumprir. E cumpriu, acabou. Jesus fez aquilo que eu na carne não consigo fazer, que é satisfazer a justiça pela lei. Não. Jesus, que é a justiça de Deus, se manifestou para fazer aquilo que eu na carne não consigo fazer. Então, de forma que a lei morreu. Porque se a lei não morresse em Cristo, não tinha como eu me libertar desse casamento de morte com a lei que me matava, para que eu contraísse novas núpcias com Jesus, conforme Paulo no capítulo 7 de Romanos. E nos textos de Paulo ele diz que a lei, amados, é chamada lei da condenação, lei da morte, porque não gera vida. Porque a lei é ruim? Não, porque eu sou mau pecador caído. Então a lei morre em Cristo. Grave isso. Por favor, entenda de uma vez para sempre isso. Não tente se justificar diante de Deus pela observância da lei. Porque você pode cumprir dos mais de 600 mandamentos, você pode cumprir quase todos. Percoe um por ele e você é condenado. Então eu quero entrar no verso 18 com vocês e eu queria que você prestasse atenção. Porque esse verso 18 é um verso que inquieta muita gente e que causa muita dor na vida de muita gente. Lucas, do nada, ele diz: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Esse texto é um texto que machuca muita gente, e você percebe que tem gente nas religiões até os dias de hoje que vem de casamentos destruídos, né? E que de fato não puderam continuar, e que até hoje não toma ceia, não participa de nem nada, porque segundo a religião, essa pessoa tem que voltar para o primeiro cônjuge, casar lá com o primeiro cônjuge, porque lá no passado não houve um adultério formal, físico, que se externou do lado de fora, uma vez que todo mundo adultera do lado de dentro. Então assim, a pergunta é o seguinte: o que Jesus quis dizer com isso? Será que Jesus, que veio, que nele morre a lei vigorou até João, pronto, a lei morreu em Cristo? Será que Jesus está então estabelecendo uma nova lei aqui? De que qualquer casamento que se dissolve, que não seja por uma relação sexual ilícita, a pessoa está fadada a nunca mais casar? Será que isso é uma lei que Jesus está estabelecendo? E isso machuca e vem tocando o coração da gente. Mas uma coisa que me deixou assim preocupado e comecei a pensar foi na fala de Paulo. Porque quando Paulo está na carta aos Coríntios, no capítulo 7, na primeira carta, quando ele trata das questões referentes ao casamento, ele diz, quando duas pessoas, um casal, no processo, um deles se converte, um dos cônjuges se converte, Paulo fala assim: mulher, homem, não precisa separar do seu cônjuge porque ele se converteu. Os seus filhos não vão ser impuros, eles vão nascer santos. Preserve o casamento de vocês. E no convívio, um vai santificando o outro. Não porque um vai salvando o outro, não tem isso. A salvação não depende do homem e da mulher. A salvação é dom, é graça de Deus. Mas Paulo diz na sequência: mas se o incrédulo ou a incrédula quiser apartar-se, então dê a carta de divórcio.
Ele não fica sujeito à escravidão, nem o homem nem a mulher. Ele pode contrair novas núpcias. Deus vos tem chamado à paz. Ou seja, amados, se Jesus estivesse aqui estabelecendo uma lei, se isso aqui fosse uma lei literalmente, literal para ser cumprida e obedecida, então Paulo mentiu. Porque Paulo deixa claro que quando um converte, o outro não. O que não converte não é incrédulo, não quer mesmo caminhar, então dê a carta de divórcio. Lá também não houve um caso de adultério, uma relação sexual física. Não houve. Então, de que Jesus está tratando aqui? Aí nós temos que ir para os bastidores. Você vai perceber que conforme Mateus, a narrativa de Mateus é maior no capítulo 19, até chegar no verso 9, onde esse versículo está repetido. Eles chegam para Jesus com uma demanda, porque no meio da sociedade tinha um problema, eles chegam para Jesus justamente com essa questão: Senhor Jesus, o homem pode repudiar uma mulher por qualquer motivo? E por que eles fazem essa pergunta? É porque isso tinha criado uma celeuma no meio da sociedade judaica entre os machos, doentios e perversos. Existia uma corrente dentro da sociedade judaica do Rabino Hillel, onde ele dizia que um homem poderia repudiar uma mulher por qualquer motivo. Aí ela queimou o arroz, repudia, dá carta de divórcio, casa com outro. Ah, eu não gosto dela, ela é feia, dá carta de divórcio, repudia. E os homens estavam, então, aqueles mais inconsequentes, caminhando nessa linha. Mas existia uma outra corrente dentro da sociedade, a de Shammai, do Rabino Shammai, que dizia: não, o homem só pode separar-se de uma mulher em caso de uma relação sexual ilícita. O que isso raramente acontecia. Mulheres nesse tempo não se separavam, e todos sabem disso, porque mulher era uma propriedade, ela era comprada pelo marido. O pai vendia a menina, ainda da adolescência para a juventude. Era uma propriedade que ele tinha, ele vendia. E o marido comprava essa mulher. Assinava um documento, era o dote, e ele tinha até um ano para pagar. Quem tinha dinheiro já pegava logo. É por isso que as mulheres eram servas. Eis aqui a tua serva, cumpre em mim a tua vontade. Então aí criou-se, como mulher não separava, então ficava difícil para os homens. Aí é a hora que um diz: nesse caso não nos convém casar. Então é aí que entra Jesus e corrige uma grande injustiça que existia no contexto deles e que gerava problemas sérios para a sociedade, porque cada mulher repudiada era uma mulher com a alma rasgada, com o coração partido, que ia para a rua. Os pais não recebiam em casa, ela ia para a prostituição. Ela passava a ser, a partir daí, um objeto, um depósito de esperma para os homens, como a mulher samaritana. Já tiveram um marido, 2, 3, 4, 5, e o que estava com ela já não era marido, era casos. É por isso que Jesus disse: não, o que vocês fazem é perverso. Vocês não são poligâmicos, mas vocês estão casando com uma, separa, com outra, separa. Não pode fazer isso, isso é perversão diante de Deus. Diante de Deus é um homem e uma mulher, não tem como separar. Tudo que nasce diante de Deus em amor dura para sempre. Dá para suportar junto sem amor até que a morte os separe. O que não pode é haver tamanha injustiça da parte nesse caso, dos homens, que faziam essas monogamias sucessivas. Era perverso e maligno. E é por isso que Jesus chega e corta. Então Jesus não está estabelecendo uma lei. Não. Como muitos vêm pensando, Jesus está apenas dizendo, corrigindo, dizendo: olha, gente, o que vocês estão fazendo é perverso. Doravante, homens, vocês só podem separar-se de uma mulher quando houver uma relação sexual ilícita. Ou seja, vocês não vão separar nunca, porque as mulheres não faziam isso. O contexto deles era muito difícil acontecer isso.
E mais ainda, aquele que casar com a mulher que foi repudiada, ele também está cometendo um adultério. Porque essa mulher ela não está separada, a alma dela está rasgada, machucada, ela foi ferida, ela não cometeu nenhum problema, nenhum pecado, ela não adulterou, ela só foi jogada na marginalidade. Então todo homem que chegar para aquela mulher, não vai ter uma mulher, vai ter um objeto, porque ela não quer aquilo. Também é um adultério. É assim que o texto diz. Então, amados, cuidado daqui para frente. Olha para a linha, como que os homens analisaram isso na linha histórica. Vocês vão ver que muitos reformados vieram dizendo que tem casos na relação entre um homem e uma mulher que não dá para você deixar os dois ali se oprimindo e se matando. Adultério. Quando homens espancam, já não há mais casamento. Chama a Lei Maria da Penha. Sai debaixo de um jugo desigual desse. Deus tem nos chamado para paz, não é para guerra. Casamentos assim destrói o ser, mata os filhos, enraiza pelas casas. Conversem, entrem em acordo e acertem. Mas, por favor, não faça disso aqui uma lei, porque Jesus não está estabelecendo uma lei. Caso contrário, se Jesus estabeleceu uma lei, então Paulo mentiu, lá em Coríntios capítulo 7. Porque Paulo permite a separação de um casal, não em caso de uma relação sexual ilícita, mas o fato de um se converter e o outro não quiser mais conviver com essa pessoa por ele ser incrédulo. Então, por favor, Jesus está corrigindo sim uma injustiça. Então eu te convido nesse instante, para que nós oremos nesse instante, aquietemos o coração, medite nesses textos e volte aqui, volte a aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, para viver diante de Deus com essa consciência de quem busca o amor, a verdade e a justiça. Sim, todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, todo aquele que ama é nascido de Deus. Então vamos mudar o nosso ritmo de viver. Convide vocês, as pessoas próximas de vocês vão repensar o nosso modelo de mundo, de cidade, de relações, de uso da terra, porque se nós sairmos dessa quarentena, desse isolamento, sem mudança no coração, daqui mais 2, 3 anos, dali na frente, outras pandemias, outras pestes virão, outros coronas virão, e cada vez mais o mundo vai arruinando e piorando. E aí não vem culpar Deus, não. Jesus está avisando todo mundo. Mudem, gente. Construam tesouros nos céus, pelo amor, pela graça. E não deixe que Mamon seja o seu Deus. Te escravize nessa roda de morte, nesse ciclo de morte deste mundo, tirano e perverso. Nós conseguimos ser felizes por bem menos. A quarentena está nos mostrando isso. Aproximemo-nos do autor e consumador da nossa fé, Jesus. Aproximemo-nos do nosso Criador e deixe o Espírito te envolver nesse instante. Vamos orar. Deus, obrigado por esse instante, pela graça de estarmos lendo a palavra, de sermos pela palavra curados e melhorados. Cura-me, a minha casa, os meus filhos, a minha esposa. Ajuda-nos a amarmos uns aos outros cada vez mais. Livra-nos, Pai, de nós mesmos, das pulsões que brotam de dentro de nós, consciente ou inconsciente, que matam o nosso ser, o nosso eu maior que é um contigo. Guarda as famílias agora para nesse instante, os filhos, guarda os pais, guarda-nos, supra as necessidades de cada um. E aqueles, Pai, que nas noites não estão tendo sono, estão ficando ansiosos, panicados, angustiados, eu te peço, Pai, que o Senhor ensine-os a se confrontarem todos os dias e vencerem com resistência no Evangelho e lutarem, Pai, contra toda angústia. Ajuda-nos a descansarmos no Senhor.
Livra-nos dessa neurose louca, Pai, de surtarmos em função da peste. Ajuda-nos a olharmos para os céus e sermos curados. Cura essa mãe, cura esse pai, cura esse filho, esse adolescente que está sem entender, essa criança, Pai. Envia o teu anjo agora, sopra nos 4 cantos e penetre nas casas de cada um. E pacifica o coração e a alma de cada um. E refrigere. Limpe a nossa mente. Tira o acúmulo de mentiras dentro de nós, Pai. E fortalece-nos no Evangelho da Graça e do Amor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. É assim que nós oramos, abençoando cada casa, abençoando a nossa nação, abençoando as nações da terra, em nome de Jesus. Amém, amém.